Olá, eu sou a professora Isabel de Língua Portuguesa da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Sejam todos muito bem-vindos a uma videoaula. Sintam-se acolhidos por todos nós neste momento de aprendizagem remota. Estaremos juntos, chegando até vocês pela Vale TV. E na aula de hoje, nós vamos aprender algumas coisas sobre os elementos da narrativa. Só que antes da gente entrar nesse assunto, nós vamos retomar um pouquinho sobre o que é um texto narrativo. O que vem a ser um texto narrativo? Todas as vezes que o autor, o narrador, estiver falando sobre um conto, uma fábula, um romance, ele precisa usar a tipologia narrativa, porque é ela que vai narrar um fato, um acontecimento ou uma história. Esse fato, acontecimento ou história, ele precisa ser construído por alguns elementos que são importantíssimos para a compreensão do texto. Que elementos são esses? Primeiro, e até digamos mais importante, narrador. Ele é que vai narrar o texto. Depois nós vamos precisar de personagens, que esses personagens vão vivenciar a história. Que vai acontecer num determinado espaço e num determinado tempo. E o conjunto do narrador, personagem, espaço e tempo vai formar o quê? O nosso enredo. Então vamos agora dar uma olhadinha em cada um desses itens para a gente compreender melhor. Narrador, como eu disse, narra os acontecimentos da nossa história. E ele pode ser de duas formas, duas maneiras diferentes. Podemos narrar o texto em primeira pessoa e esse narrador ser um narrador-personagem e participando da história. Geralmente ele vai ser um protagonista, um personagem principal. Mas há situações em que esse personagem pode estar narrando fatos não relacionados a ele, e sim a um amigo, a um colega, a uma outra pessoa. Apesar dele estar narrando esse texto em primeira pessoa, porque ele faz parte da história, ele não é o personagem principal. Mas ele está testemunhando fatos e participando desses fatos. Segundo, o narrador observador. Ele não é personagem. Portanto, o texto precisa ser narrado em terceira pessoa. Só lembrando que primeira pessoa, eu. Terceira pessoa, ele ou ela. Terceiro, eu estou falando de pessoas terceiras, que não estão ali comigo no momento. Eu estou falando observações que eu faço a respeito dessas pessoas. Então, o narrador, ele não é personagem, e sim observador. Ele vai apenas relatar aquilo que ele observa que está acontecendo. Bem, mas tem narrador que sabe tudo a respeito da personagem. E tem narrador que não sabe tudo. Esse tudo que eu quero dizer é, ele não vai entrar nos pensamentos da personagem. Ele vai apenas relatar aquilo que ele observa de longe, externamente. Já o observador, que nós chamamos de onisciente, ele tem condições de saber tudo a respeito da personagem, inclusive os pensamentos mais íntimos dela. Tudo bem, gente? Então aqui nós vimos narrador, personagem, primeira pessoa, narrador, observador, não personagem, narração em terceira pessoa. Entendido? Então vamos para o próximo. Personagens. Quem são personagens? São aqueles que vão vivenciar os fatos narrados pelo narrador. E como esses personagens são classificados? Nós vamos ter os personagens, principais, personagens secundários. Quem são personagens principais? Aquele que tiver maior importância, aquele que aparece mais na história. E os secundários? Digamos que ele tem uma importância menor, né? Ele está ali para encaixar alguns pontos e vai aparecer bem menos que o personagem principal. Mas, como toda regra tem uma exceção,
Há personagens secundários, que nós também chamamos de coadjuvantes, porque aparecem menos, que o narrador, o autor do texto, ele estrutura tão bem o enredo desse personagem, que às vezes ele rouba a cena. O que é roubar a cena? Aparecer mais que a personagem principal. Então, ele é um personagem, às vezes, forte, né, na sua personalidade, que a gente, quando lê, né, a gente que está ali assistindo, ou às vezes assistindo, gente, porque quando nós falamos de texto narrativo, nós estamos falando de vários gêneros, não somente um texto escrito. Quando você lê um filme, nós temos ali um roteiro, quando você assiste uma novela, um seriado. E o que acontece? Muitas vezes essa personagem, dita como secundária, ela está roubando a cena. E muitas vezes o que o autor desse texto, ou dessa novela, dessa peça teatral, ele dá uma mexida ali para que esse personagem que está roubando a cena apareça até um pouco mais. A gente já teve, às vezes, assistindo TV, novelas, a gente percebe isso. Às vezes um personagem que está ali como principal, no decorrer daquela trama, o autor percebe que quem assiste, né, os telespectadores, estão gostando mais dele do que do principal, ele dá um jeitinho desse secundário aparecer mais na cena. Isso é um exemplo bem prático de quando a gente está assistindo uma televisão. Bom, mas voltando aqui ao nosso assunto. Personagens são principais e secundários. Ah, gente, nesses principais aqui, que a gente chama também de protagonista, se esse protagonista tiver a função de mocinho ou mocinha da história, normalmente ele vai ter alguém ali para dificultar a vida dele. Como que a gente chama esse personagem que vai dificultar a vida do nosso mocinho, da nossa mocinha? O antagonista. Qual que é a função do antagonista? Também chamado de vilão da história. Ele vai aparecer sempre para que as coisas que o mocinho deseja não deem certo. E normalmente, só lá no final da história que essa situação vai se resolver. O mocinho vai se dar bem e o vilão sai fora da história. Certinho, gente? Compreendida essa outra parte aqui dos personagens? Vamos para a próxima. Espaço. Espaço é o lugar onde os fatos narrados irão acontecer. Gente, esse espaço, ele pode ser um espaço determinante, quer dizer, é muito importante que ele seja visualizado pelo leitor para que a história tenha um sentido melhor. E às vezes não, pode ser um espaço que, se a gente não prestar muita atenção no que está sendo colocado naquela situação, a gente não consiga nem saber onde é, se por acaso nós não tivermos um conhecimento prévio da história que está sendo contada. Então, gente, é simples. Espaço, lugar onde os fatos vão acontecer. Não tem segredo. Ele pode ser determinante, muito importante, e às vezes irrelevante, não tão importante assim. Mas, mesmo assim, é necessário que no texto narrativo a gente tenha essa função. Próximo, o tempo. Quando os fatos narrados na minha história vão acontecer? Em que momento? Esse tempo, ele vai ser medido? Para esse tempo ser medido, ele precisa ser o tempo de quê? Do relógio, um tempo cronometrado, né? 1 ano, 2 anos, 1 mês, 1 semana, 1 hora, 2 horas. Tempo cronometrado. Mas tem situações em que o tempo não é cronometrado. Quando que isso acontece? Quando nós estamos falando de textos narrativos, que o tempo é psicológico. Quando um tempo é psicológico, quando nós estamos lidando, gente, com emoções. Tem como a gente medir a emoção? Não. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Você está feliz? Nossa, está dando tudo muito certinho na sua vida. Aí você está lá numa praia, né? Comendo, bebendo com seus amigos, se divertindo. Olha no relógio, já é à tarde, você tem que ir embora porque o sol está indo embora. E aí, você viu o tempo passar? Ele foi medido? Não, não foi. Você estava ali numa boa, se divertindo, a sua emoção era muito maravilhosa, né? O seu sentimento ali emotivo era muito bom. Não precisava ser medido e o tempo
voou, igual nas nossas aulas de português, né? Passa tão rápido. Por que que passa rápido? Porque é muito boa, a gente não vê o horário passar. Mas, quando a gente está assim, não muito bem, cabisbaixo, triste com alguma coisa, né? Um luto, não sei, uma situação assim que te deixa muito mal. Esse tempo, gente, é um tempo que custa passar. Você olha no relógio, parece que o relógio não anda, né? Um minuto é 1 hora. De tão demorado que se passa. Porque você não está bem. Então é um tempo também que não consegue ser medido. Porque você está num momento onde você quer que esse tempo passe, mas ele não passa. Mas há diferença nesse tempo? De quando eu estou feliz e de quando eu estou triste, o tempo é o mesmo. Se nós colocarmos duas pessoas aqui, uma triste e uma feliz, o que vai acontecer? A triste vai achar que o tempo está demorando demais para passar. E a feliz acha que o tempo está voando, mas o tempo é o mesmo. 1 hora para quem está triste é 1 hora, e 1 hora para quem está feliz também é 1 hora. Então, tudo vai depender da situação. Então, como eu disse, tempo cronológico medido pelo tempo e o psicológico não tem como nós medirmos, são as nossas emoções. Então, vamos para a próxima. Enredo. Enredo é tudo isso que eu já falei até aqui. Conjunto de fatos e acontecimentos que são vivenciados por personagens num determinado tempo, num determinado espaço. E qual que é o objetivo do autor, do narrador do texto com esse enredo? Imitar a vida. É ou não é? Então, a gente pega situações da nossa vida, sejam elas reais ou fantásticas, né? E nós colocamos ali sentimentos, emoções e transformamos o nosso texto em fatos que nós já estamos vivenciando na vida real. Que a gente chama imitar a realidade. Pessoal, tudo bem até aí? Então, nós vimos elementos da narrativa. Quais são eles? Narrador, tempo, espaço, personagens e o enredo, que é o conjunto de todos eles juntos, né? A sequência da narrativa. Então agora, gente, para que nós possamos dar continuidade, a gente precisa praticar, não é mesmo? Então, nós vamos agora ler um texto, um pequeno texto, e nesse texto nós vamos identificar aonde esses elementos aparecem. Mas eu acho melhor nós vermos isso na próxima aula. Porque daí a gente vê com mais detalhes, com mais tempo, e vocês, enquanto isso, vão se preparando. Peguem um texto, peguem um livro, estamos em quarentena, vamos ler e vamos nos atualizar. Então, gente, a aula de hoje foi isso. Um beijo a todos e até a próxima!